Ei, pessoal, agora, último vídeo da série. Claro que tem muitos outros elementos para nós conversarmos, né? Elementos importantes na nossa nutrição, no nosso metabolismo, mas tudo que é bom dura pouco e esse é o último vídeo da série Mineração e Nutrição. E eu continuo aqui com a Janaína para conversar sobre isso. Bom, hoje o bate-papo ficou por último, mas não menos importante, mas é porque ele tem várias formas de suplementação. Hoje a conversa é sobre o magnésio. Qual é a função desse nosso amiguinho? Então, o magnésio tem funções extremamente importantes, assim como o zinco, né, que a gente já comentou. Ele participa aí de mais de 300 enzimas do nosso organismo. Então, ele é de extrema importância da gente. Então, a gente não pode ficar sem ele de jeito nenhum. Vamos ter que achar magnésio. Ele é importante, né, para o metabolismo da glicose, né? Então, tudo que a gente ingere de alimento vira glicose. Sem o magnésio, a gente não consegue ter uma metabolização adequada dessa glicose. Então, é muito importante, né, para a produção de energia, para a síntese do nosso DNA e do nosso RNA. A gente precisa do magnésio para as enzimas funcionarem de uma forma adequada, né? Para a questão óssea também é muito importante. Para as ações antioxidantes, nós temos uma enzima, que é a principal enzima antioxidante, chama glutationa. Ela é de extrema importância, uma das mais estudadas, né, com um efeito antioxidante maravilhoso. Porém, se você não tiver magnésio, ela não funciona. Então a gente precisa comprar os dois ali embaixo, né? Acabou a filmagem, lá para baixo comprar as duas coisas, o magnésio e essa nossa enzima Glutationa, que chama. E ela também é muito importante, o magnésio é muito importante para a função neurológica, né, neuropsiquiátrica. Ela é muito importante. Então, para a produção de serotonina e de melatonina, a gente precisa de magnésio. Então, né, serotonina, o hormônio da felicidade, e melatonina, sono. Ah, sono, eu achei que era. Não, é o sono. Sem o sono adequado, os outros elementos também não conseguem se fixar de uma forma adequada, o colágeno também não se forma. Então, a gente precisa de um sono adequado. E o magnésio está diretamente relacionado a isso. Eu tô precisando mesmo de magnésio. Tenho dormido pouco, então. Bom, gente, sono, a gente deixa a pessoa louca, né? Se ela não dorme. Exatamente. Sono é de extrema importância. E o magnésio é diretamente relacionado a uma boa qualidade de Então, sono. crises de insônia podem estar relacionadas à baixa de magnésio? Com certeza. Daqui a pouco, de bastidores, eu vou resolver meu problema, acho, então. Com certeza. Então, ele tem diversas funções, né, no controle do nosso metabolismo. Deve ter alguns benefícios aí também. Tem os benefícios, né? Então, tipo assim, para questões de enxaqueca, então, a gente, às vezes, suplementando o magnésio, a gente consegue ter uma melhora aí de quadros de enxaqueca, né? Na qualidade do sono, que nem eu falei, produção da melatonina. A azia, má digestão, tem diretamente relacionado ao magnésio. Então, se você tem uma boa adequação de magnésio, a gente consegue ter uma produção eficaz de ácido gástrico, né? Com isso, as enzimas, fugiu o nome agora, gente. Vou copiar aqui, ó. A pepsina, que é a enzima que digere as proteínas, né? Que vai fazer a quebra das proteínas. Então, a gente precisa do magnésio para ela ter a função dela. Sem ela, a gente não consegue fazer essa digestão, então a pessoa não consegue ingerir carne de uma forma adequada. Tem aquela azia, depois come aquela, tipo assim, comer um frango, por exemplo, vai ter aquela azia, aquela má digestão. Exatamente por causa disso. Entendi. A hora que você falou da digestão, eu já pensei no leite de magnésio. A galera abusa e ó. Leite de magnésio, né? Tem uma função laxante, né? Então, ela vai fazer com que o nosso intestino solte, porque o magnésio está diretamente relacionado ao peristaltismo do nosso intestino. Então, ele vai fazer com que o intestino trabalhe melhor e expulse, né, as fezes. Interessante.
Bom, falamos de benefícios, funções aí, mas imagino que no caso de deficiências, temos aí alguns outros problemas relacionados. Exatamente. Então, o sono, né? O problema com o sono pode estar relacionado aí à deficiência. Depressão pode estar relacionada à deficiência de magnésio. Cãibras. Não, ele tá com a serotonina, né? Exatamente. A gente não é feliz se não tem magnésio. Exatamente. Não consegue ser feliz sem magnésio. Gente, viver aprendendo. Arritmias cardíacas também podem estar relacionadas aí, porque ela também tem uma função aí na contração muscular, né? E irritabilidade, ansiedade, então tudo está relacionado. Então o magnésio tem o seu lugarzinho em todas as nossas funções do nosso organismo. E excesso? Temos excesso de magnésio? Temos. Porém, ele é muito raro se conseguir o excesso pela alimentação, né? Geralmente através da suplementação. O que causa? Fraqueza muscular, pressão muito baixa, né? Então, e comprometimento na respiração. Então, você fica com aquela respiração como se fosse cachorrinho, você não consegue fazer a respiração mais prolongada, né? E em casos mais severos, a gente tem um quadro de hipermagnesemia, que é um quadro grave que leva à hospitalização da pessoa. Então também não é brincadeira, né? Realmente ele é importante, mas não dá para descer ali na farmácia e comprar o magnésio. Até porque aqui de conversa de bastidores eu descobri que tem N tipos, né? A gente podia conversar um pouquinho sobre isso, esse universo do magnésio. Então, a suplementação de magnésio, a gente tem vários tipos, né? E cada um tem uma função específica. Então, o mais famoso que a gente conhece, o leite de magnésio, que você tinha comentado, né? O leite de magnésia, ele é o hidróxido ou óxido de magnésio. Então, ele vai ter uma ação laxativa, né? Ele causa uma certa irritabilidade na parede do intestino, né? Fazendo com que a pessoa consiga fazer as evacuações, né? E ela também vai ajudar, né, nas azias, aquele refluxo, às vezes, que a pessoa tem depois de comer. Por quê? Porque ela tem a relação direta ali com as enzimas que fazem a quebra da proteína. Então, por isso que realmente ajuda, né? Então, se você tem que tomar leite de magnésia para essas funções, provavelmente você está com deficiência. Aí, né, pega essa dica. Tem um pessoal que adora tomar um leite de magnésia. Depois de como é que ela foi enjoada, tem um porquê. Aí a gente tem o magnésio dimalato. O dimalato, ele é o magnésio junto com o malato, que é um ácido, né? Ele é muito utilizado para pessoas que têm quadros de fibromialgia, porque a fibromialgia ainda não se sabe muito bem as causas, mas a gente sabe que tem uma deficiência de malato e magnésio. Então, a suplementação pode ajudar nesses quadros de fibromialgia. A gente também tem o magnésio bisglicinato, né, que é a melhor absorção, que é o magnésio quelato, né, que é mais fácil do jeito de comentar, de falar. Então, a absorção dele é melhor, tem menos efeitos colaterais. E, por último, e não menos importante, é o magnésio tetrionato. Ele é cheio dos trabalhinhos. Ele é cheio. Cada um, você viu que tem a sua função, né? O magnésio tretionato, ele é o único que consegue passar a barreira hematoencefálica. Então, ele é o único suplemento que consegue ultrapassar a barreira do nosso cérebro. Então, ele consegue atravessar essa barreira, porque nosso cérebro tem toda ali para não entrar doenças, parasitoses e afins, né? Tem toda ali uma questão. E o magnésio, ele consegue, esse tipo de magnésio, suplementação, consegue passar essa barreira e se instalar dentro do nosso cérebro. Então, ele melhora a função cognitiva, quadros de depressão, quadros de ansiedade, foco, atenção. Então, ele é muito bacana. Adoro ele. Gente do céu. Bom, fundamental, suplementações específicas, então assim, muito importante entender qual é o problema, né? Então não é simplesmente a falta de magnésio, é a falta de magnésio, onde que isso tá gerando conflito ali no organismo. Exatamente. Mas se não for a suplementação, a gente consegue
na alimentação, onde que tem magnésio presente? O magnésio é o nutriente que a gente consegue de forma mais abundante. Então, a gente consegue em praticamente todos os alimentos contém magnésio, né? Então, sementes, leguminosas, cereais integrais. Então, todos os integrais têm grandes quantidades de magnésio, né? Castanha de caju, espinafre também, salmão. A coisa gostosa, gente. Bom, esses vídeos, pessoal, foram para demonstrar na rotina, na vida, no metabolismo, em ciências diferentes, nós temos a presença da mineração. Por quê? O que não é vegetal, o que não é animal, tem que ter vindo do solo, né? Tem que ter vindo da rocha. E é muito importante no nosso metabolismo, em algumas situações, que esteja feita a suplementação. E além disso, né, a rocha-fonte, o solo, a isologia, o próprio tratamento do solo para a agricultura, isso também está diretamente relacionado com a mineração. E isso melhora, né, a quantidade desses elementos que são tão importantes para a gente já nos alimentos. Então, nessa série, nós quisemos mostrar para vocês a presença da mineração no dia a dia. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós somos a Academia da Mineração. E eu só tenho a agradecer a Janaína. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos que você tenha vindo compartilhar esse conhecimento de nutrição, caminhando ali com a mineração. Com certeza. Pessoal, obrigada. Continuem acompanhando o canal. Nós vamos produzir mais conteúdos como esse, para que vocês percebam a mineração no dia a dia.